Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Sucessão 360, esse podcast que a gente se dedica a conversar com sucessores, com fundadores de empresas familiares, para conhecer as histórias deles, os desafios desse processo tão desafiador, né? Tão importante aí que é a sucessão familiar, tá? Hoje a gente está aqui com a Nath, a Natália, minha sócia. Nath, Olá, pessoal, tudo bom? Hoje a gente está com o Luiz Binato, que na verdade não é um sucessor, né? Mas vamos falar sobre esse tema, né? O Luiz Binato, ele é consultor, mentor, professor em liderança, gestão e estratégia. Fala um pouquinho sobre você, Binato. Muito bom, pessoal. Primeiro, prazer estar com vocês aqui. Prazer é também o pessoal que está nos assistindo. É sempre bom voltar em Ribeirão Preto, né? Uma cidade na qual já morei um tempo. Tive a chance de vir para cá a trabalho, na época que eu trabalhei na Embratel. E nos últimos anos, de 2009 para cá, eu venho me dedicando a uma carreira mais empreendedora, desenvolvi uma empresa de consultoria e o nosso trabalho tem sido focado no desenvolvimento de lideranças para ajudá-los a cumprir os resultados previstos em planejamento estratégico, né? E nesse sentido, trabalho com empresários, empreendedores, fundadores, sucessores, né? No sentido de transformar herdeiros em sucessores, que são duas coisas diferentes, né? E tem sido uma jornada espetacular, porque eu saí do foco do negócio e me voltei para o foco de pessoas, sendo que foco de pessoas atrelado ao negócio. E aí a carreira foi desenvolvendo, fui estudando um pouco mais sobre isso e hoje eu estou fazendo uma faculdade de psicologia. Caramba! Para ajudar também nesse contexto aí. Então, eu espero que ano que vem já tenhamos um novo psicólogo na praça aí. Pô, legal. Binato, até aproveitando um gancho que a Nath fez, a gente fala aqui geralmente com sucessores, a gente fala com fundadores, e você foge um pouco desse perfil. Mas por que você está aqui? Está explicando para o pessoal. A gente fez um produto junto, que é o Legacy, em que a gente se propõe aí formar sucessores, a transformar eles em líderes, né, que eles gostariam de ser, a ser confiantes. Mas antes da gente fazer isso, a gente fez uma pesquisa. A gente perguntou para uma série de sucessores, fundadores, o que vocês gostariam de desenvolver? E para nossa surpresa, o principal ponto dois principais pontos foram apontados foi inteligência emocional e liderança. Por que você acha que esse pessoal, né, que tem formação, foi preparado, né, a maior parte deles, por que eles se sentem seguros nesse ponto? Por que isso é um ponto para eles? Rapaz, essa é uma excelente questão. Eu diria assim, vou criar um contexto para essa resposta. Primeiro, eu acredito que nós estamos vivendo um tempo onde uma crise forte que a gente está vivendo é uma crise de liderança. E o que eu falo sobre liderança? A capacidade da pessoa fazer com ela própria o que ela entende que é importante fazer com o outro. Então, uma pessoa que lidera a sua própria vida, ela define suas próprias metas, ela analisa seus próprios cenários, ela estabelece os seus próprios compromissos, ela é capaz de influenciar a si mesma no sentido de fazer o que precisa ser feito ao invés de fazer só o que eu gostaria de fazer. E aí, nesse contexto, a própria pessoa é colocada em xeque com ela mesma. A pessoa que eu sou com a que eu quero me tornar. E muitas vezes isso gera um choque. É mais ou menos aquela história de eu ser convidado para falar em público, né? Falar em público é talvez um dos maiores medos que as pessoas têm. E ela sabe que ela não vai morrer ao falar em público, mas ela tem um conjunto de crenças tão brutais que ela constrói uma narrativa na cabeça dela de que ela não é capaz, de que se alguém perguntar alguma coisa que eu não sei responder, o que eu faço? E se as pessoas não gostarem de mim? E se eu não for aceito pela audiência? Então a pessoa vai criando uma dinâmica na cabeça dela que ela se acaba dominando por essa dinâmica. Aí estoura o papel, né, a habilidade de inteligência emocional, de transformar emoções em comportamentos positivos e produtivos. E a inteligência emocional, ela é a base para tomada de decisões. Uma pessoa com alto grau de emocionalidade e baixo grau de consciência toma decisões equivocadas. Uma pessoa com alto grau de consciência e baixo grau de emocionalidade já toma decisões mais assertivas. E o líder tem que ser uma pessoa capaz de tomar decisões. Sim. Então essas duas questões estão muito relacionadas. Um bom líder passa por um bom equilíbrio da sua gestão emocional. Você acha que existe uma ansiedade assim do sucessor em primeiro entender se está preparado para isso? Talvez, às vezes, ele não se considera preparado. Isso. E aí, do fundador, você acha que talvez tenha, eu não sei, uma certa pressão, uma insegurança? O que você acha que pega? Assim? O que eu observo, eu faço hoje trabalhos em algumas empresas. Em duas delas, eu faço um trabalho direto com os sucessores.
né? E, obviamente, também com os fundadores. Nas duas situações, existem dois fenômenos paralelos que nascem de um fenômeno humano que é horroroso, que é a comparação. Então, o sucessor se compara com o fundador e o fundador quer que o sucessor siga os caminhos dele. Não vai funcionar. Não. A gente vai ter que entender que o que funcionou até aqui, muito bem, bacana, parabéns, show de bola, só que daqui para frente é uma outra história. E a gente vive entre dois dilemas, ou seja, o passado ele é fonte de construção de conhecimento, mas o futuro ele é construído a partir da imaginação. E as pessoas estão invertendo isso. Eu quero construir um futuro baseado no que eu sei. Só que a curva da mudança é tão acelerada que o que eu sei já não vale mais para agora. Então, os jovens sucessores, eles precisam do apoio dos fundadores no sentido emocional. E os fundadores precisam criar um espaço para esse jovem cometer os equívocos. Porque a pior coisa que um sucessor vive é quando ele toma uma decisão, ela foi equivocada e o fundador compara com a decisão parecida que ele tomou há 10 anos atrás. O que é muito comum, que acontece toda hora. E é um mundo que não existe mais. O mundo que ele viveu não é mais o mundo de agora. Então, nesses lugares que eu estou trabalhando, que eu vivo, que eu convivo com a turma, a gente tem esses desafios, tem esses dilemas para endereçar e não tem fórmula. A gente tem que esperar vir o dilema e aí como é que a gente trata com esse negócio? Acho que você citou um ponto crucial, que realmente acontece muito, né? A comparação é o ponto. O fundador ali exigindo o mesmo padrão de comportamento, ou a mesma lógica de tomar de decisão, Exato. Que não vai acontecer, porque é um ser humano diferente. Exato. E o sucessor querendo corresponder à expectativa, né? E é difícil lidar com essa ansiedade. É muito difícil, Eu vejo assim, tem um outro elemento aí no meio, porque eles são pai e filho, são sócios, são executivos, ou seja, são papéis cumulativos com modelos mentais diferentes. Às vezes eles são executivos que pertencem a um conselho. Então, como é que ele vira essa chave de conselheiro, pai ou filho, executivo, sócio? Então, não é simplório, é um negócio que exige um treinamento, exige uma adaptação, exige um nível de consciência maior para a pessoa entender. Bom, nesse momento eu sou o executivo, eu não sou o filho. Uma das coisas difíceis de fazer é convencer o executivo que está ali tocando o negócio, chamar o pai pelo nome e não por pai. Porque confunde. Não tem como, são rituais que a gente precisa estabelecer pela liturgia da circunstância. Você considera importante isso? Que no ambiente da empresa... Eu considero importante, porque empresas são entidades independentes de pessoas físicas. E esse é um outro dilema, né? Tem empresas de dono, que o dono ele acha que as pessoas trabalham para o dono e não para a empresa. Né? Em algumas circunstâncias que eu trabalho, inclusive lá em São Paulo também, eu pergunto para as pessoas, você trabalha para quem? Aí o cara fala, eu trabalho para fulano. Ou eu trabalho para o CPF, outro fala, eu trabalho para o CNPJ. Aí eu vou no CPF e falo, o que você quer? Que eles trabalhem para o CPF ou para o CNPJ? Aí ele entra num dilema. Não, realmente. Ele diz que quer para o CNPJ, mas ele gosta quando trabalha para o CPF, entendeu? Então, essa mistura de física com jurídica é um negócio que a gente também precisa trabalhar para a pessoa ter clareza do papel e ter o comportamento adequado dentro do papel que lhe compete, né? Não, faz todo sentido. Se há essa confusão super grande, assim, e realmente é um ponto de vista que eu não tinha reparado, mas é verdade. Você pergunta para o funcionário, eu trabalho para o fulano. Mas se você trabalha para o fulano, você não vai trabalhar para o filho dele. Exatamente. Isso aí. Desculpa, só para não perder minha linha de raciocínio, estou falando para caramba aqui. Já vou te dar espaço. Esses conflitos, geralmente, às vezes, são levados para a família, né? Quando, às vezes, tem um conflito grande... às vezes por geração, às vezes por alguma... não sei, algum conflito no dia a dia do trabalho, isso é levado para a família. O que você acha que o sucessor e o fundador têm que desenvolver para preservar a relação familiar? Primeiro, né? Depois para pensar no negócio. Essa é uma pergunta também muito relevante pelo seguinte. Eu gosto de fazer uma metáfora com uma orquestra. Quando você pega, por exemplo, um tamborim, uma guitarra, um saxofone e um violino,
Quando você olha esses instrumentos, você não vê muitas conexões entre eles. São instrumentos diferentes, com origens diferentes, com matéria-prima diferente. Mas quando esses 4 instrumentos estão focados no resultado que se espera obter da sua harmonia e da cultura daquele ambiente do qual eles fazem parte, aí você começa a encontrar um veio onde a gente alinha a direção e o sentido. O que é a direção? Direção é a reta e o sentido é a seta. Tem pessoas que estão na mesma direção, mas em sentidos opostos, porque não tem clareza dos resultados, não tem identificação com a cultura ou não consegue identificar o perfil daquela cultura. Então, nesse sentido, fundador e sucessor são os caras que vão formar a cultura daquela empresa. E o que é cultura? Cultura é aquilo que a gente cultiva todo santo dia no intuito de colher alguma coisa lá na frente. Então, se eu quero colher lá na frente uma empresa de alta performance, com resultados sustentáveis, um clima organizacional excelente, eu preciso cultivar comportamentos no dia a dia que me levem para esse lugar. Mas se eu estou pensando nisso como empresa, mas eu cultivo comportamento de pai e filho, de interesses apenas da agenda pessoal, eu não consigo, plantando isso no dia a dia, colher o que eu quero lá na frente. Aí gera uma frustração. Porque as empresas, aí é de modo geral, não é só a empresa familiar. As empresas querem, né, no papel de executivos que representam a empresa, um resultado altamente relevante, sustentável e bacana lá na frente, mas no dia a dia cultivam fofoca, intriga, agenda pessoal, conchavo, política. Aí quando chega no final do ano e não atinge a meta, fica surpreso. É a mesma coisa um plantador, um agricultor querer colher morango, mas ele está plantando pepino. Se ele ficar surpreso ao colher pepino, quem que se enganou? Quem enganou a si próprio? Então, esse estado de consciência diário é uma coisa que os executivos, empreendedores, empresários e pessoas de modo geral precisam treinar. Eu preciso entender quem eu quero ser no momento que eu estiver sendo. E se eu operar no automático, eu caio em tentação. Aí eu desvirtuo os papéis. Aí eu vou querer, como filho, ser um bom executivo. Ou vou querer, porque o meu pai precisa me aceitar. Eu quero a aceitação do meu pai. Como não consegui fazê-lo como filho, vou fazer agora como sucessor. Aí mistura tudo, cara. Mas isso não tem nada de errado, isso é natural. A gente só precisa endereçar essas coisas, organizar e remontar o quebra-cabeça. Aí é uma mudança de modelo mental que muitas vezes dói. Sem dúvida. Sem dúvida. Eu queria resgatar um pouco do que você falou de conflito de papéis. Sim. Né? Então, e ligado com a parte de gerações. Por quê? Hoje em dia, nas empresas, a gente vê muito a questão de conflito de gerações, não somente, né, dentro do fundador, com o sucessor, mas assim, toda a hierarquia, né? Sim. Aí do negócio. Então, é algo comum já, um conflito de geração. Você acha que dentro desse processo de sucessão, né, o fundador vai passar talvez para o filho ou para outra pessoa, mas geralmente o que a gente está focando aqui, né, é a questão da sucessão para o próprio filho. Isso. Esse conflito de geração fica muito mais assim complexo, muito mais exacerbado, né? A aceitação assim da outra geração, né? Essa questão ela é muito relevante, Nath, pelo seguinte: eu ouço diariamente o pessoal da minha geração, né? Eu sou ali da geração X, né? Reclamando da geração Y e Z. E aí eu pergunto para eles assim: quem foi que colocou essa geração no mundo? Aí eles falam: mas, pô, responde. Porque é muito fácil eu falar da geração Y e Z e me eximir da responsabilidade daquele que botou essa geração no mundo. Então, eu procuro ajudar o pessoal a entender. Eles não vieram abduzidos por uma nave espacial e pousaram no planeta. Nós botamos essa galera no mundo. E educamos. Aí é que está o ponto. Será que educamos mesmo? Talvez não. Porque lá pelas tantas, o pai não reconhece mais o filho. Nossa, eu criei ele para ser isso, ele não se tornou isso. Tá, mas você criou ele baseado no teu modelo ou no modelo que ele estava vivendo? Porque a vida que ele está vivendo é uma vida completamente diferente da que você viveu. Então, eu acredito que o desafio das gerações, para essa galera que reclama das gerações, é ele deixar de fazer o papel da vítima, que ele é o coitado e a geração que é a vilã, e ele começar a se perguntar como é que eu aprendo a liderar gerações novas. Porque se eu já tenho 58 anos de idade, é razoável acreditar que eu já passei pelos 35.
O rapaz de 35 não chegou nos 58 anos de idade. Então, o que é mais fácil? Eu vir para o lugar do de 35 ou de 35 ir para o lugar do 58? É uma lógica isso. Então, se eu sou o cara fundador, se eu sou o pai, se eu sou o fundador ou X, eu preciso vir para cá e trazê-lo junto comigo. É igual a gente faz com criança. Você vai brincar com uma criança de 2 anos, você deita no chão para ficar do tamanho dela. Você não exige a criança de 2 anos ficar do 1,83 m. E é mais simples do que parece, porque o conflito não é de idade, o conflito é de perspectiva de mundo. Eu venho de uma perspectiva de mundo de 58 anos e encontro alguém cuja perspectiva começou em 90. Eu preciso contar para ele uma história que ele não conhece. Aí é nossa responsabilidade como geração mais, que eu gosto de dizer, jovem há mais tempo. Né? E aí a gente começa a ter que liderar as pessoas e a gente considera a nossa sabedoria com a juventude e energia do mais jovem. Se juntar isso, pessoal, de uma maneira apropriada, esquece. Não tem como. Vai dar muito certo. Então, na verdade, assim, sempre o sucessor está buscando se provar pro sucedido, né? Então, ele quer se igualar ao sucedido sempre, né? Um mecanismo. E o sucedido, na verdade, assim, não sei se, então, o caminho aí para uma sucessão aí de sucesso, né? Seja o sucedido aceitar melhor essa responsabilidade, né? Que ele que vai ter que tentar entender também o papel aí, né? Do sucedido, mentorar, passar toda a sua experiência para que realmente o sucessor consiga chegar, né, próximo aí à sua visão. E o fiel da balança é a visão de futuro. Porque, veja, se nós não tivermos clareza de onde queremos chegar, imagina, um fundador com um sucessor, né? Se a gente não sabe, não determinou aonde a gente quer chegar, como é que eu vou me transformar na pessoa que eu preciso me transformar para fazer a empresa chegar no nível que a gente quer que ela chegue? Se eu não tenho metas claras no futuro, eu vou disputar poder no presente, com base nos comportamentos. Esse fenômeno acontece com qualquer um de nós. Pessoas que não têm metas, elas tendem a fugir da dor. Eu não quero mais trabalhar aqui, eu não quero mais viver essa experiência, eu não quero mais trabalhar nessa empresa, eu não quero mais ser sócio de fulano. Como eu faço para sair disso? Mas quem tem metas claras, sabe o que está vivendo e deverá direcionar sua mente para um caminho em busca do que quer, não um caminho em fuga do que não quer. Eu falo isso direto dentro de uma publicação que eu fiz em 2014, 2015, um livro chamado Modelo do Pensador, trouxe até aqui para vocês darem uma olhada, que os nossos comportamentos são função das nossas emoções. E nós, como seres humanos, passamos a vida ou fugindo da dor ou buscando o prazer. E quando é que eu busco prazer? Quando eu defino minhas metas. E quando eu não tenho metas claras, eu tendo a fugir da vida que eu não quero mais ter. Ou então eu escolho a meta de alguém para ser a minha, que é o que acontece muito hoje no Instagram. As pessoas ficam vendo um modelo de vida que não é delas e querem perseguir aquele modelo de vida. E gera uma baita de uma frustração. Claro. Então, pais e filhos, sucessores e fundadores têm que ter um plano de futuro, um planejamento estratégico, uma visão de futuro para perceber que tipo de executivo como fundador eu vou ser no futuro e que tipo meu filho tem que se tornar também lá no futuro. Aí a gente reduz um pouco o viés. Mas se não tiver visão clara de futuro, se não tiver um destino, aí os caminhos se perdem. Faz sentido isso? Faz. Sabe uma coisa que eu noto também? Não sei, posso estar enganado, mas é uma observação. Assim, que eu noto que tem uma diferença do que cada um deles espera, do que cada um deles valoriza. Então, geralmente, o fundador valoriza muito soft skill, que é a capacidade do cara, como ele lida com o problema, como que ele negocia, como que ele conversa. E o sucessor tende a valorizar hard skill, que é conhecer, que é um cara, ele foi preparado, estudou em boas escolas, fez grandes faculdades. Isso. Então, ele valoriza muito conhecimento técnico, ele tenta provar para o pai dele habilidades técnicas que ele não valoriza. Faz sentido? Total, porque o fundador construiu a empresa com base na experiência, no peito e na raça. O sucessor foi para uma escola aprender técnicas e conhecimentos que são importantes. Que são importantes, né? Mas são instrumentos que podem ser associados, né? Eu gosto de pensar que eu não preciso escolher entre hard skill e soft skill. Não. Eu posso escolher entre hard skill e soft skill. Porque uma potencializa a outra. Porque aquele conceito de competência, né? O conhecimento, a habilidade, a atitude, é uma junção disso. O conhecimento é a minha capacidade cognitiva de saber fazer. Eu sei como faz. A habilidade
eu consigo fazer, eu sei o que fazer e sei o como fazer, que é um tanto quanto cognitivo também, mas o fazer mesmo é emoção, o que nos move são as emoções. Então a gente tem que juntar uma coisa a outra. Por isso que o fundador, que tem muito essa habilidade, porque construiu um negócio baseado nas suas competências pessoais, tem muito a contribuir com o jovem que traz uma bagagem de ferramentas, conceitos legais, que tem muito a contribuir. O difícil é criar esse ambiente propício para a junção desses dois ingredientes. Uns, quando não conseguem vender isso bem, são rechaçados. Por isso que a gente tem estruturas. Eu estou vivendo uma experiência agora bem bacana numa empresa, onde o sucessor quer implementar uma série de mudanças, mas os fundadores não querem saber disso. Aí, Binato, e aí, o que a gente faz? Falei, cara, a gente tem que criar mecanismos para neutralizar os embates. Como? Argumentos, fatos e dados, exemplos de empresas que fizeram isso, do próprio segmento, trazer conhecimento mais aplicado, construir um argumento no âmbito e apresentar para o conselho. Aí o conselho vai começar a ver, dado que lá nessa empresa tem um conselheiro independente, que é o meu papel, de apresentar essas questões, e quando eu estou apresentando, não é o filho apresentando, é um consultor, é um conselheiro. Então, tudo é uma estratégia. Tem que ter uma estratégia. Ao invés do sucessor ficar reclamando do fundador, a gente estabelece, identifica o estado de coisas, bom, como é que a gente neutraliza isso? Aí o sucessor tem que mexer nele, mas ele quer que o outro mude, que é um mecanismo natural. Todo mundo quer que o outro mude, ninguém quer mudar. Mas isso não vai funcionar. Ou eu mudo a partir de mim, ou nada muda. Faz sentido. É árduo, mas vale a pena. Faz todo Como sentido. É árduo também ficar malhando em ferro frio o tempo todo. Tudo gera dor. A gente só tem que escolher a dor que a gente vai abraçar. Se aqui me desenvolve ou se aqui me atrofia. Pô, que legal. Binato, você foi um dos mentores do Legacy, né? Foi uma experiência legal, ali 2 dias que a gente teve a oportunidade de experiência. Apresentar conceitos, mas depois a gente teve a oportunidade, né, vocês, mentores, de sentar com sucessores e passar ali algumas horas mentorando. O que você sentiu, assim, daquela turma que você teve contato? O que você identificou de maior dor, assim, Cara, primeiro que a iniciativa foi espetacular, né? Um grupo de pessoas que se juntou e a coisa, assim, deu muito certo. Né, em todos os sentidos. As pessoas já se conheciam de uma maneira ou de outra, né? Ninguém era estranho de todo para todo mundo, mas por alguma razão qualquer a gente se juntou e fez o negócio acontecer e foi muito legal. A dinâmica foi muito bacana, né? As apresentações feitas, né, por mim, pela Marlise, pelo Ismarrito, foram muito congruentes e muito complementares. E a cereja do bolo foram as mentorias, onde cada mentor percorre os grupos e a gente consegue, então, ajudar o pessoal a aterrissar aquilo e no dia seguinte ele entrar em ação. Então, essa dinâmica foi espetacular. E o que eu senti muito forte lá nesse grupo? Nada muito diferente do que eu sinto nos outros grupos. Por quê? Porque são humanos com medo de não serem aceitos, não se acharem suficientemente bons, não se acharem merecedores, não acharem que são capazes ou competentes. Quando a gente mexe nesses 4 medos, a pessoa tem uma chance de mudar radicalmente a percepção de vida dela. Então, na mentoria, aconteceu uma situação lá muito legal, que é o seguinte: Binato, eu não me sinto merecedora de ser, ou merecedor de ser um sucessor. Como é que eu trato isso? Eu falei, cara, como herdeiro, você já pagou o seu preço. Qual foi o seu preço? Teu pai estava longe, tua mãe estava longe, enquanto você crescia, eles estavam lá cuidando da empresa. Você já pagou esse preço. Assume no seu modelo mental que esse preço está pago e agora começa a construir quem você vai ser para tocar esse negócio no futuro. Isso dá uma virada de chave na cabeça da pessoa. Porque ela fica presa numa culpa do passado. Tá posto. Então, e ajudar a trocar a culpa por responsabilidade. Entende? Sem vitimismo, sem choro infundado, sabe? Às vezes chorar é importante, quando tem fundamento. Sim. Mas aí a pessoa começa a se livrar de uma culpa que ela nem tem. Ela nem tem essa culpa. E lá pelas tantas, ela acredita nessa narrativa dela. Então, as coisas que mais me mobilizaram lá nas reuniões, com os grupos e com a participação da turma, a turma foi muito participativa, é que eles entenderam bem que o meu resultado vem dos meus comportamentos. E meus comportamentos vêm de emoções, crenças e valores. Se eu identificar minhas emoções, crenças e valores, eu me conheço melhor. E se eu souber fazer isso comigo, eu tenho até uma chance de ajudar até a identificar do outro. Aí a gente começa a conversar na mesma base.
O problema é que a gente está querendo trabalhar comportamentos e resultados, que é o fenômeno observável, que é o que a gente consegue ver, mas não consegue ir adentro, né, como se fosse um iceberg, né? A parte de baixo do mar, do iceberg, você não consegue enxergar o que o outro está sentindo, o que o outro está pensando, o que é importante e prioritário para o outro, porque é o modelo de vida dele. A gente tem que ter um espaço para ver uma transição entre o que eu penso e o que você pensa. Se a gente não tiver esse espaço, a gente vai viver o que a gente está vivendo agora. Não existe mais debate. Agora, ou eu te ofendo ou você me ofende. E esse mecanismo está indo para todos os lugares. Todos os lugares, não é só na política, em todo lugar. As pessoas querem mais ter razão do que ser feliz. Por isso que ter metas é importante, porque quando eu busco uma meta, eu defino a bitola do sapo que eu vou engolir. E as batalhas que eu vou lutar. Mas se eu não tenho metas, bicho, eu vou querer ter razão, vou querer ser o valentão, vou querer prender, matar e soltar. Não vai funcionar. Não tem como funcionar isso. A pessoa tem que se autoconhecer profundamente, ainda que tenha vindo de famílias X. E é o teu negócio, o fruto cai perto da árvore? Cai, mas ele não fica perto da árvore para sempre. O pessoal colhe, encaixota e leva para o supermercado. E lá ele cria outros frutos. Então eu tenho meus pais, ou o sucessor tem seus pais como referência, mas não como necessidade de continuidade, porque o mundo não é o mesmo que era na época dos fundadores, é completamente diferente. Ô, Bernardo, sabe, um outro ponto que a gente nota bastante dos sucessores é não só uma segurança, uma capacidade de se provar para o pai, para o fundador, mas também para os funcionários. É comum a gente ver sucessor que é o filho do dono. Ele é o filho do dono. E aí a pessoa se incomoda com isso. E aí, como lidar com isso? Então, excelente, porque é o seguinte, eu sou filho do dono. Isso é uma circunstância, né? A questão é, o que eu vou fazer com isso? Se eu me coloco no papel de pobre coitado, eu vou ter um problema porque eu não vou conseguir mudar esse estado de coisas. Porque você é o filho do dono. Porque eu sou o filho do dono, não tenho o que fazer. Agora, se eu coloco isso como um estímulo para mim, qual é a mensagem? Bom, então agora eu vou ter que me tornar um cara que merece ser o sucessor, porque filho do dono é o herdeiro. Que ele não tem um trabalho para ser herdeiro, ele paga um preço, porque o pai e a mãe estão trabalhando e ele cresceu lá diferente de um pai ou mãe mais presente. Mas para virar sucessor, ele tem que pagar o preço dele. Entende? Proativamente. Então ele pode pensar, eu sou filho do dono. Ok, eu não escolhi essa situação. Tá, não escolhi ser filho do dono. Mas eu posso escolher o que eu vou fazer com isso. Numa dessas empresas que eu trabalho, eu precisei conversar com o sucessor da empresa e perguntar, fulano, você quer ser ou não quer ser o CEO dessa companhia? Ele falou, Bernardo, mas eu tenho que responder. Eu falei, claro, se você não responder isso, você não vai se preparar para ser um sucessor. E quanto tempo eu tenho para responder isso? Cara, para ser bem sincero, já era para ter essa resposta. Agora. Porque você tem total condição de escolher o que você quer fazer da sua vida. Porque não é problema de recurso para você escolher o que você quer fazer da sua vida. Se o problema existe, é expectativa de pai ou mãe. Mas teu pai e tua mãe já falaram, escolhe o teu caminho. E aí a pessoa ela escolheu o seu CEO. Aí mudou tudo. Porque quando ela escolhe, ela toma uma decisão. Paga o preço. O problema é eu ficar preso na circunstância. Aí a provocação para a galera qual que é? Você vai ter que escolher. Ou você vai viver à luz das suas circunstâncias, ou você vai viver à luz das suas decisões. Aí, cara, a pessoa tem que escolher. Aí tem uma hora que não tem como entrar. Não tem consultor, não tem mentor, não tem conselheiro. Que é a hora que a pessoa tem que tomar a decisão dela. É a parte que ela tem que fazer, a parte dela. Aí não tem como fazer. Sim, Ela tem que escolher, ela tem que decidir, pagar o preço. Sucessor, né? Eu quero ser o sucessor desse negócio. Então vamos lá, vamos pegar esse benefício e vamos ver o custo disso. E se o custo for menor que o benefício, vamos lá. Se o custo for muito maior que o benefício, não vai funcionar. É igual a gente faz quando vai comprar vinho. Qual o melhor custo-benefício que você tem aí? A vida é um pouco parecida com esse trade-off. Às vezes ele acha que não tem escolha, né? Mas ele precisa ter. Mas sempre tem. Mas ele acha que não tem esse direito. É porque, às vezes, o pai ou a mãe, né? O sucedido, às vezes, obriga, né? Não, você tem que estar no meu lugar, eu construí essa empresa, quero que você toque para frente. Então, a responsabilidade, às vezes, é tão grande, mesmo a pessoa não querendo, às vezes, estar lá. Então, mas ela vai ter que tomar uma decisão. Porque se ela decidiu... Esse trade-off que a gente vive, ele acontece todo santo dia. Para nós três estarmos aqui agora, a gente decidiu não estar em um monte de outros lugares que a gente poderia estar.
né? Se eu decidir vir trabalhar na empresa do meu pai, é porque então eu abri mão das coisas que eu poderia ser. Ah, mas eu queria trabalhar fora. Então vai trabalhar fora. Ah, mas o que meu pai vai dizer? Bom, então conversa com seu pai. Ah, mas é que eu não quero conversar com meu pai. Então vai trabalhar fora. Ah, mas isso... Então, sempre que há um conflito dessa ordem, é um conflito de valores. Ou seja, o que é mais importante para ele? Ser aceito pelo pai ou construir a própria vida? Aí ele tem que ser instigado a responder essa pergunta. Porque se ele falar assim, olha, mais importante é ser aceito pelo meu pai. Então tá, então vamos fazer uma negociação de você com você mesmo? Esquece a sua própria vida. Porque não vai dar para você casar e ter vida de solteiro. Você tem que fazer uma escolha, entendeu? E nessa hora não tem jeito, pessoal. Não tem como... dá para falar isso com todo o amor do mundo. Mas tem que falar, tem que botar a pessoa numa condição onde ela tome uma decisão. Se esse limbo é prejudicial para todo mundo. Sim, com certeza. Mas você acha que também tem que ter um trabalho do fundador para aceitar isso? Porque assim, eu conheço gente próxima a mim, até gente que eu conheço muito bem a história e que talvez se sente que tem essa missão, mesmo não querendo. Por quê? Porque, cresceu a vida inteira dentro da empresa, sempre ouviu do pai, né, dos fundadores, eu construí isso para a nossa família, é a sua missão fazer isso. E aí aceitou que é a missão e eu vejo muitas vezes, o fundador, os sucessores estão ali com 3, 4 coisas tocando em paralelo. E por quê? Porque ele não quer aceitar que a missão que foi dada a ele não é dele. É isso. Por isso que eu valorizo muito esse papel, e cada dia que passa eu me convenço mais disso, de uma entidade externa para olhar essas circunstâncias, entende? Um consultor, um mentor, um conselheiro, alguém que não está mergulhado no ambiente familiar ali, porque é uma relação muito complicada naturalmente, entende? Envolve valores, né? Valores pessoais até. Eu me solidarizo isso, porque a pessoa, acho que ela se sente traindo a família, né? De querer admitir, mas o melhor seria admitir. Então, quando eu comecei a estudar psicologia, eu comecei a descobrir teorias e caminhos e instrumentos para ajudar as pessoas a trazer à tona aquilo que ela chamou de culpa. Cara, ninguém nasceu com culpa. A gente aprendeu a sentir culpa com o tempo, entendeu? E na hora que a gente ajuda uma pessoa a ressignificar esse conceito, mudar o software, né, o modelo mental, ela começa a entender que as escolhas que ela faz têm ganhos e perdas. E aí, quando você coloca isso numa perspectiva mais clara, a pessoa se convence. Se eu escolher levar a minha própria vida, eu tenho ganhos e perdas. Se eu escolher seguir os caminhos do meu pai ou da minha mãe, eu tenho ganhos e perdas. Agora eu tenho que escolher quais ganhos e perdas eu vou assumir. Aí é aquele momento que ninguém entra. É a hora que a pessoa tem que fazer a parte dela. Esse lugar não vai ter jeito. Eu não acredito que alguém vai conseguir entrar lá. Nem uma entidade espiritual que seja, porque mesmo assim tem a ação do ser humano no que ele tem que fazer, entendeu? Então não tem jeito, a pessoa vai ter que viver o dilema da escolha. E que é muito difícil, é natural. Mas é uma característica de adultos, né? Adultos são adultos não é porque tem 18 ou 20 anos de idade ou porque paga as contas. Adulto é adulto porque ele assume responsabilidade pelas escolhas que toma. Claro. Aí fica mais fácil. A gente estava falando aí do sucessor que talvez não queira assumir, mas tem uma outra situação que a gente observa muito, que é o sucessor que assumiu por comodismo. Ele às vezes não está preparado. Porque é mais confortável. É mais confortável. Vou ganhar mais se eu trabalhar aqui. Aquele negócio. Não tenho... Eu não me preparei, mas eu quero. É meu direito. Como ajudar o pai a identificar isso? Porque também, que a gente talvez não ache, assim... Às vezes o fundador, no fundo, sabe. Mas também tem culpa e não quer admitir. E aí, isso é oriundo dessa mistura de papéis. Como é que eu vou demitir o meu filho? Né? Não, você não vai demitir o seu filho, você vai demitir o diretor, que por um acaso é seu filho. Né? Essa distinção, esse discernimento, que também é uma habilidade de humanos mais maduros, precisa estar muito claro. E aquela coisa que a gente fala há milhões de anos, né? O que é combinado não sai caro. Então, tem uma empresa que eu estou apoiando e tal, e tem um rapaz que é sucessor, que é muito jovem, está na escola ainda,
E a gente está discutindo exatamente qual vai ser o seu papel aqui, o que você quer fazer, qual que é o combinado que você vai fazer com o diretor da empresa. Não é com o teu pai, é com o diretor da empresa. Estamos discutindo essa questão, porque na hora que combina o jogo com todos os envolvidos, o jogo fica mais claro. Resolve o problema? Não, mas na hora que o problema surge, os elementos estão bem estabelecidos, entendeu? Então dá para ponderar. E a gente começa a criar essa argumentação, onde depois começa a criar um novo modelo mental daquela dinâmica familiar e empresarial que se mistura em algum momento, né? O que eu tenho percebido, assim, quando as famílias são harmonizadas, a gestão da empresa é mais harmonizada. Claro. Quando as famílias são conflituosas, a gestão da empresa é conflituosa. Isso é uma evidência clara de que uma coisa influencia drasticamente na outra. E aí tem que deixar isso claro, porque se não melhorar a família, não melhora a empresa. Por isso que eu gosto desse trabalho. Não é um trabalho exclusivamente profissional, é um trabalho pessoal. Por isso que para começar a fazer um trabalho desse, eu preciso ser aceito naquela organização, porque eu vou entrar lá como um corpo estranho para mexer no sistema que já está condicionado. E isso incomoda. Então, tem que ter uma habilidade danada para desafiar o sistema sem ser ejetado do sistema. Porque a coisa mais fácil do mundo é quando o pessoal não está muito feliz, pô, manda esse cara embora. E eu sou mandado embora, né? Mas é do jogo. Mas é isso. A gente tem essa missão, assim, também na EPAD a gente entende que, assim, a nossa missão é gerenciar a família também, né? É família e empresa. Então, a prioridade número 1 é preservar a relação familiar. Porque se ela destruir, base, né? Se destruir a relação familiar, vai destruir a empresa. Destruída, aí reflete drasticamente, é verdade. E aí talvez geralmente o caminho que a gente tenta procurar como que a gente preserva a relação familiar e depois como que a gente preserva o legado, né? Isso. E aí combinando a regra antes. E o que eu acho bacana nisso, né? Eu procuro, quando eu fui fazer o mestrado, né? Meu professor chegou assim, Minato, onde é que você vai botar energia no teu mestrado aqui? Eu falei, cara, não sei. Por que você acha de estudar o motivo pelo qual empresas que fazem planejamento estratégico não executam planejamento? De cada 10 empresas que fazem planejamento, 8, 9 não executam o planejamento. Eu falei, pô, é um tema interessante. Aí comecei a pesquisar sobre isso. Lá pelas tantas, a gente descobriu alguns fatores. E um dos fatores é que fazer planejamento estratégico é um evento. Executar o planejamento é um processo. Da mesma forma que fazer promessa é um evento, cumprir a promessa é um evento. E as pessoas que fazem promessa e não cumprem são as mesmas que fazem planejamento e não executam. Então, o dilema passou a ser um dilema comportamental e não técnico, porque as pessoas sabem fazer planejamento, mas não sabem como vencer os sabotadores, vencer a inércia interna para superar as dificuldades que as circunstâncias vão trazer. Então, o desafio está exatamente em ajudar as pessoas a entender que a implementação de um planejamento estratégico passa por vencer a inércia dos papéis que a gente tem, que a pessoa tem. Por isso que o planejamento é fundamental. O planejamento não garante que vai ter sucesso, mas ele reduz riscos drásticos. Ele antevê situações fundamentais e ele direciona as pessoas para a seta e para a reta, para a direção e para o sentido. E aí, esse viés que é humano reduz um pouco, mas ele jamais vai ser eliminado. Esse viés sempre vai existir. O trabalho sempre é como é que eu neutralizo os efeitos do viés. Que é um trabalho que eu faço todo dia comigo, você faz todo dia com você, você faz todo dia com você, é revirar o viés. Hoje está mais efervescente porque as mudanças são muito velozes. Quando as mudanças eram lentas, eu não precisava ficar preocupando muito em atualizar o meu software. Porque hoje eu vou pensar igual daqui a 10 anos, porque o mundo é o mesmo. Mas quando o mundo vira de um jeito, de uma semana para outra, cara, eu tenho que aprender esse mundo novo. A gente está aprendendo agora inteligência artificial. A coisa de 1 ano atrás não se falava disso como se fala hoje. As pessoas estão estudando esse negócio. Tem que aprender mais rápido. E para aprender mais rápido, eu tenho que desaprender mais rápido. E esse processo de desaprender é um desapego, que para muitas pessoas é muito difícil fazer. Muito difícil.
É isso aí. Você falou um pouco dessa questão do planejamento estratégico, né? Que fazer o planejamento é um evento, né? É um fato, né? Tranquilo. E a execução dele é um processo. E a gente pode pensar nisso em relação à sucessão também. Porque quando a gente chega numa empresa e fala de sucessão, o sucedido arrepia, né? Fala, nossa, tá querendo me tirar, né? O que tá acontecendo, né? Por que você quer me tirar? É isso aí. E o que eles não entendem é exatamente isso. O planejamento da sucessão é um evento, é algo que a gente, né? É um fato aqui, que é um ponto. Mas a sucessão é um processo, tanto que fala que o processo de sucessão numa empresa pode durar 5 anos, 8 anos. Muito mais tudo, até. Né? Com Enfim. certeza. E aí eu penso aqui também nesse tempo aí da sucessão, você falou muito sobre essa questão de alinhar as crenças, os valores, né? Então, objetivos de vida. Objetivos de vida. Isso, Então, pensando nesse tempo da sucessão, esse tempo da sucessão é necessário até por causa disso, né? Porque se fosse só conhecimento... Isso, exato. Perfeito. Por isso que é importante essa visão de longo prazo, né? Tem fundadores que querem, num determinado prazo, parar de trabalhar e ficar só no conselho. Tem fundadores que querem ficar na empresa até o último dia. Dependendo dos objetivos de futuro, você desenha um planejamento A ou B, né? Mas isso é fundamental. E eu gosto. Hoje eu estava até numa empresa aqui em Ribeirão participando da convenção deles lá, e falei para eles estavam falando sobre alguns comportamentos importantes, ser planejador, ser estrategista e tal. Eu falei, galera, ser planejador é muito simples. Você tem que decidir o que você quer, por que isso é importante, como que você vai fazer para chegar lá. E ser estrategista também é simples. Você define os caminhos, define os passos, aí o terceiro elemento gera uma atenção e bota data. Se você receber um boleto sem data de vencimento, o que você vai fazer? Não vai pagar. Você vai empurrar esse boleto para lá. Mas como ele vem com data de vencimento, o que você faz? Você paga na data, correndo o risco de, se não pagar, ser cobrado juros e multas. Eu vejo muita gente fazendo planos de sucessão, plano estratégico e tal, e não bota a data. Tá certo. Tem razão. Aí ferrou. A data tem um elemento emocional crucial, porque na hora que eu boto data, eu assumo um compromisso. Lembra? A gente estava falando sobre, vamos fazer o podcast? Quando? Binato, que data? Dia 9 de maio. Acabou, bicho. Eu tenho um compromisso. Agora vou mover céus e terras para fazer o que a gente combinou. É a mesma coisa no planejamento. A mesma coisa na sucessão. E aí a pessoa, assumindo o compromisso, fica mais difícil não cumprir. Mas ainda assim ele tem a prerrogativa de falar, não quero mais isso, eu vou mudar tudo. Ok. Está criando uma cultura que está dizendo o seguinte, se eu me empenhar, eu posso não cumprir. Depois não reclama se o pessoal não começar a confiar em você. É causa e efeito, pessoal. Não tem mistério. Causa e efeito. Tudo isso a gente conta aqui nesse livro, O Modelo do Pensador, que é um livro que conta a história da pessoa com relação a ela mesma, como é que ela lidera a si própria, e depois como é que ela, a partir dessa descoberta interna, como é que ela passa a poder liderar o outro no ambiente corporativo. Né? É uma literatura que tem ajudado muita gente e me ajuda muito no meu trabalho, porque a metodologia que eu uso está toda nesse livro aqui. Pô, que legal, Binato. A gente até ia citar que ele tem um livro que chama Feitas para Durar. Sim, que ele, do Jim Collins. Isso, que ele o principal elemento que ele cita como fundamental para as empresas centenárias é a preservação da cultura do fundador. Exatamente. Como que o fundador tem que preparar o filho dele para preservar a cultura do fundador, e o sucessor, do outro lado, como que ele... O que ele tem que fazer para aceitar... Porque isso acontece, né? Geralmente o sucessor, ele muitas vezes não aceita, acha antiquado. E aí, como que ele tem que fazer para... Então, acho que o primeiro desafio é identificar ou definir o conceito de cultura. Né? Cultura não é necessariamente o que eu penso. Né? O que eu penso está muito ligado ao meu julgamento, à minha história pessoal, ou as minhas referências do ambiente do qual eu fiz parte. Então, por exemplo, se uma empresa... Quando a gente fala de cultura, a gente pensa assim, quais são os elementos que o fundador ajudou a construir, porque tem uma influência grande, que fizeram essa empresa prosperar, e quais são os elementos que poderiam ter ameaçado a empresa de prosperar. Esses elementos são parte do fundador, mas não são o fundador. É como se a gente falasse das nossas crenças. Eu tenho crenças que me alavancam, porque eu acredito que eu sou capaz X, e tenho crenças que me empurram para trás porque eu tenho medo de não ser bem-sucedido de alguma maneira.
essa é uma característica minha. Mas quando eu estou construindo uma empresa, eu empresto para a empresa essa característica fortalecedora. Aí eu tenho que encontrar pessoas para poder fazer aquela semente germinar que tenham esse mesmo modo de pensar. Por isso que recrutamento e seleção é uma atividade estratégica. Porque se eu não contratar pessoas com modelo mental compatível, não é igual, é compatível com a capacidade. Se eu quero uma cultura de análise crítica de problemas, eu preciso ter pessoas com uma visão de análise crítica de problemas. Se eu quero uma cultura de análise crítica de problemas, mas eu tenho problemas quando alguém me desafia do meu ponto de vista, eu estou dizendo uma coisa e querendo outra coisa. Então, essa história da cultura, a gente precisa também ajudar as organizações a pegar os elementos que vieram dos seus fundadores e transferir para a propriedade da empresa. Aí a empresa passa a ter aquela cultura. E as pessoas têm que ser recrutadas, treinadas, selecionadas para estarem em aderência com aquela cultura. O meu conjunto de crenças e valores tem que ser compatível com o conjunto de clima e cultura e valores daquela companhia. Se há essa interseção, cara, tá perfeito. Tá perfeito. E mesmo o conceito da cultura muda com o tempo. Uma coisa é você trabalhar alta performance em 1920, com os recursos que a gente tinha. Alta performance continua sendo importante hoje, só que com outros instrumentos. Ou seja, o fator cultural é o mesmo, mas a forma de praticar aquela cultura é diferente. E essa harmonia que dá para fazer. E é nesse lugar que a gente procura trabalhar muito. Os valores do fundador, raras vezes, são muito diferentes dos valores dos sucessores. Porque é isso que nos torna humanos. Nós queremos para nossas vidas, as coisas que são importantes para vocês são importantes para mim. Os valores são iguais, as crenças é que são diferentes. Então, o desafio não é mexer nos valores, o desafio é mexer nas crenças. Não, correto. Acho que é esse desafio. O desafio talvez é tentar elencar quais são esses valores. Isso, o que é valor de fato. Tangibilizar os valores e entender que esses valores... Esse é um negócio muito legal, Lucas, pelo seguinte. Como é que você sabe que um valor meu é um valor para mim? Boa pergunta. É meio subjetivo, né? Mas percebe uma coisa. Valor não é algo que eu atribuo importância. Importância não é algo que eu importei. E se eu importei, eu não trouxe de fora para dentro, então meus valores estão dentro de mim. Como é que você vai saber que são meus valores? Quando eu entrar em ação, nos meus comportamentos. Então, os meus comportamentos são os meus valores em movimento. Então, eu dou sempre esse exemplo. Se eu digo para você que saúde, disposição, uma saúde boa é um valor para mim, você precisará ver nos meus comportamentos a construção desse valor. Que é aquela história do cultivo de futuro com o cultivo do dia a dia. Se eu quero dizer que eu quero uma empresa de alta performance, eu tenho que ter comportamentos de alta performance todo santo dia. Eu só preciso conceituar o que é alta performance. Agora, eu quero ter alta performance, todo dia eu estou preguiçoso, durmo tarde, acordo mal, não sei o quê, aí não fica congruente, entende? Então, o negócio é o seguinte, assim como os valores aparecem nos meus comportamentos, os valores de uma empresa aparecem nas suas estratégias e planos de ação. Então, se o valor da empresa isso já aconteceu muito, né? Trabalhei em muitas empresas com esse viés. Um dos valores era, nossa gente é o nosso maior ativo. Aí entrava um C-level novo lá, que queria gerar resultado rápido, ele desligava uma galera lá. Aí, peraí, se o valor é esse, como é que você vai montar uma estratégia que é contra esse valor? Eu tô nem aí pro valor. Pô, então muda o valor. Deixa de ser pessoas nosso maior ativo e lucro aquilo que a gente está perseguindo. Aí você ganha congruência, entende? O problema é que eu boto como os valores aquilo que é bonito de mostrar. É um trabalho de escola, né? Muitas vezes você não trabalha de escola. Escreve lá uns valores. Sendo que o trabalho de escola tem um efeito nocivo um pouco menor. Esse aqui é um efeito muito grande, porque ele muito genérico, propaga uma coisa para o mundo lá fora e no dia a dia é uma outra coisa. É muito parecido com a gente. Às vezes a gente se vende muito bem e não é exatamente isso.
Então, esse é um exercício que o fundador, o sucessor tem que fazer mesmo, de pensar o que é valor importante para eles e implementar isso na contratação. É verdade. Você falou uma coisa que eu não tinha pensado. Eu já vi acontecer, sabe, de sucessor começar a contratar, porque sempre aquela, eu preciso inovar. A gente não tá... Inovação é importante, claro que é importante, mas manter valor também é importante. Isso. Às vezes a inovação pode até ser um valor. Claro. Essa é a distinção, né? Eu gosto muito, uma história que a gente conta aqui no livro, é a distinção entre valor fim e valor meio. Olha que interessante isso. Não há a menor dúvida que o celular, se valor é algo importante, não há a menor dúvida de que isso aqui tem valor. Concorda? Claro. Mas o que eu quero? Eu quero o celular ou eu quero que ele me proporcione? Com o resultado. O que você quer? O dinheiro ou o que o dinheiro te proporciona? O que você quer? O cargo ou o que o cargo te proporciona? Quando eu identifico que o celular me proporciona, por exemplo, conexão com pessoas, qual é o meu valor fim? É conexão. E eu o pratico através de um instrumento, através de um objeto. O problema é quando as pessoas invertem esses valores. Colocam o celular como valor fim e a conexão como valor meio. Aí ferrou. Elas vão lutar pelo celular. Que muitas vezes acontece em empresas familiares. O cara quer ser o presidente da empresa. Ele não quer seguir o legado. Ele é o status. É o valor superficial, não o que ele vai proporcionar. Porque quando você assume o papel de assumir um negócio que foi da família, não tem jeito. Você vai seguir uma corrida que já traz consigo um baita de um legado. Aí você não pode não considerar isso. Não pode. É muito nocivo não considerar isso. Então, as pessoas, às vezes, sabem dizer quais são os seus valores meio, mas não sabem dizer quais são os seus valores fim. Não tem dúvida. Às vezes, as pessoas não sabem nem conceituar valor. Não. Quando eu pergunto o que é valor para você? Valor é honestidade. Eu falei, não, isso é um exemplo de valor. Eu quero o conceito para que você torne algo que é subjetivo mais objetivo. Porque na hora que ficar o conceito claro, aí eu vou falar a mesma coisa, você vai entender, você vai falar, eu vou entender, a gente vai ter o mesmo código. Mas se o código for diferente, que é o que acontece muito nas empresas, o pessoal fala de mesma coisa com conceitos completamente diferentes. Aí a seta e a reta nunca vão estar na mesma direção. Vai estar uma bagunça. Entende? Perfeito. Então é fundamento. Tem que ser bom no fundamento para depois fazer a jogada mirabolante e fazer o gol de placa. Ô, Binato, a gente tá chegando perto do fim, né? Vai passar rápido. Mas eu queria, antes de terminar, endereçar um pouquinho do Legacy, falar um pouquinho do programa que a gente desenvolveu em conjunto, que é um programa que ajuda sucessores a se transformar no líder que eles gostariam de ser, né? Confiantes, respeitado pelo fundador, pelos funcionários, e ajuda os fundadores a preparar os filhos dele, né? Os sucessores, os herdeiros, a tomar a decisão. Isso. Né? Eu queria que você falasse um pouquinho dessa experiência, como que foi, o que você achou e por que, como que foi essa experiência com esse programa. Sim. E por que o sucessor deveria fazer, o sucessor e o fundador deveria fazer esse programa? Olha, nós focamos muito em sucessores e fundadores. Mas isso valeria para qualquer pessoa, para líder que está no mundo todo aí, né? Nem é só no mundo corporativo. Né? Por que isso? Porque o Legacy cria uma ambiência onde as pessoas são docemente confrontadas com seus modelos mentais. Né? Quando eu ouço alguém falando assim, pô, Binato, eu não tinha pensado por esse ponto de vista. Isso é um sinal irrefutável de que uma placa tectônica se moveu. Claro. E se uma placa tectônica se move, você tem uma mudança na geografia daquela pessoa. Né? E o Legacy ele é uma fábrica de mexidas nas placas tectônicas. A galera entra num estado ali de efervescência mental que faz ele começar a abrir a mente para as possibilidades. E aí a hora que o cara troca a exclamação pela interrogação. Eu não sou merecedor disso. Peraí, será que eu não sou merecedor mesmo? Eu acho que eu não tenho a competência. Peraí, será que eu posso desenvolver a competência? E esse é o segredo para a vida. Né? A exclamação é construída com base na experiência anterior. A interrogação dá brechas para imaginar um novo mundo, um futuro melhor. E o Legacy, por falar sobre autoliderança e liderança propriamente dita, por falar de comunicação e por falar de inovação com tecnologia,
mexe com todas as variáveis que a gente está vivendo hoje no mundo moderno. Né? Então, quando a pessoa é exposta a um conjunto de estímulos orquestrados e depois acompanhados de uma mentoria, galera, sinceramente, foi um dos projetos mais bem-sucedidos que eu participei, foi esse com vocês na constituição desse evento, do Legacy. Então, assim, eu diria assim, se o fundador, sem querer misturar os papéis, ama o seu filho, manda para esse programa, manda para o programa. Ele vai ser muito bem recebido por pessoas experientes, experimentadas, que já militaram no mundo corporativo, empreendedor e até empresarial, pessoas que têm filhos, pessoas que sabem da importância. O que eu acho mais legal da turma que está envolvida com isso, né, o Ismarrito, Marlise e eu, é que eu tenho 2 filhas, uma de 25, uma de 23, e quando eu olho a Poliana, por exemplo, que tem 25 anos de idade, eu olho para ela e vejo a minha filha. Entendeu? E eu não me consterno com isso, pelo contrário, eu quero ajudá-la a chegar no lugar que ela quer chegar e a minha filha eu ajudo a chegar no lugar que ela quer chegar. Nessa hora eu elimino o conflito de geração. Porque quando eu olho para uma menina de 25 anos e para outra, sendo que uma é minha filha e a outra não é, e eu tenho uma compreensão maior do mundo, as duas são minhas filhas. Entende o lance? Sim, claro. O Legacy proporciona essa perspectiva. Tanto é que tem várias pessoas que até hoje entram em contato comigo e falam: Binato, queria pegar um conselho com você, queria saber o que você acha. Por quê? Criou uma relação de confiança tão grande que às vezes a pessoa não tem coragem de conversar sobre isso com o pai, conversa com um mentor. Claro. E também não tem um programa que tenha a possibilidade da pessoa ali ter tanta interação com os mentores como foi no Legacy. A gente teve ali 2 dias, os 3 mentores participativos, desenvolvendo relacionamento. Então, foi uma oportunidade bem Eu tive muita sorte porque a minha participação no Legacy me gerou 2 bons projetos aqui. Competência. Mas a sorte é a junção da ocasião com a competência ali, né? 2 bons projetos aqui em Ribeirão Preto, um nas indústrias Zinho, né, de pães de alho, e no Grupo Passalacqua. 2 empresas excepcionais. São nossos clientes também, exato, a gente compartilha. Né? Então, assim, são experiências sensacionais, diferentes, mas... E no fim do dia, turma, a gente está ali ensinando algumas coisas, mas a gente aprende muita coisa também. E esse é um recado que eu queria dar para os fundadores. Por mais fundador que você seja, você ainda tem muita coisa para aprender. Porque o mundo ainda vai mudar bastante. Né? Então, essa humildade do aprendiz é uma coisa relevante até para ensinar para os filhos. Claro. Porque os filhos vão ter que aprender talvez mais do que os fundadores já aprenderam. E o lifelong learning, né, esse conceito que a gente fala tanto agora, é exatamente isso. Eu tenho que ser capaz de aprender todo santo dia. E para aprender algo novo, eu tenho que me desapegar do que eu já sei. Aí é que tem um desafio. O desapego. Perfeito, Binato. Pô, eu queria te agradecer demais. Eu que agradeço. Já passou muito rápido, o papo foi muito legal. Nossa, voou, cara. Olha só. Obrigado. Meu Deus, eu que agradeço. Obrigado, conversa muito rica, hein? Que muito bom, boa. Fico feliz também e estou à disposição sempre que quiserem ou precisarem. Estamos juntos. Fechou. Valeu, obrigado, pessoal, para vocês também, foi um prazer.